Hoje eu vou falar sobre a fosforilação oxidativa e cadeia respiratória. A referência utilizada aqui foi o livro Princípios de Bioquímica de Leninger. Bom, segundo esse livro, a definição de fosforilação oxidativa é a culminação do metabolismo produtor de energia em organismos aeróbios. Todos os passos oxidativos na degradação de carboidratos, gorduras e aminoácidos convergem para esse estágio final da respiração celular, onde a energia da oxidação governa a síntese de ATP. Bom, em outras palavras, a fosforilação oxidativa ela é o destino final dos transportadores de elétrons que a gente vê lá na beta-oxidação, no ciclo de Krebs, na degradação de aminoácidos, para a produção do ATP. Eu trouxe aqui o ciclo de Krebs e a gente tem aqui, por exemplo, o NADH. O NADH é um transportador de elétrons assim como o FADH2. E como que ele vai fazer esse processo? Como que ele pega esse elétron? A gente tem aqui, por exemplo, em uma etapa, o isocitrato se convertendo em alfa-cetoglutarato. O que vai acontecer aqui é que um NAD+, vai se aproximar e vai pegar um par de elétrons do isocitrato. E ao fazer isso, ele vai virar um NADH. E aqui a gente repara que do succinato para o fumarato, o FADH, ele se converte em FADH2. Eles são moléculas diferentes, mas com funções parecidas, ou seja, a de captar elétrons. Bom, então a gente viu que o NAD+, se converte em NADH, o FAD em FADH2, isso porque eles captam elétrons, porque eles são transportadores de elétrons. Se ele é um transportador, ele tem um destino para levar esses elétrons. E o destino são as mitocôndrias. E por que ele leva para as mitocôndrias? Para produzir energia. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Quem descobriu isso foi Kennedy e Leninger. Em 1948, eles descobriram que as mitocôndrias são os locais onde ocorre essa fosforilação oxidativa, e isso possibilitou muitos estudos nessa área para entender melhor como que acontece essa troca energética dentro das células. Como isso tudo acontece na mitocôndria, aqui a gente tem um exemplo de uma célula eucarionte. Se a gente pudesse dar um zoom nela, seria algo desse tipo aqui. Ela é formada por uma membrana externa e uma interna. Essa membrana externa é mais permeável a moléculas pequenas, a íons, só que a interna não. Para você ter uma ideia, para um íon H+, conseguir passar da membrana interna aqui para esse espaço em azul, que é a matriz mitocondrial, ele precisa de um facilitador, de um transportador. E é aqui na membrana interna, que é representada aqui em amarelo, onde vão estar contidas as estruturas responsáveis pelo que a gente vai ver aqui agora, que é a cadeia respiratória. E é nela também que tem as enzimas ATP sintase, que são importantíssimas para o processo de produção de ATP. A matriz mitocondrial é onde estão todas as vias de oxidação de combustível, onde vai acontecer então a beta-oxidação, o ciclo de Krebs, a degradação de aminoácidos, tudo isso com exceção da glicólise, porque a glicólise acontece aqui no citoplasma. A gente viu que o NAD, o FAD e esse outro aqui, o FMF, são transportadores de elétrons. Só que além deles, também tem 3 tipos de carregadores de elétrons que trabalham na cadeia respiratória, que são a ubiquinona, os citocromos e as proteínas ferro e enxofre. A ubiquinona está representada aqui, ó, ela é representada em Q, e a gente tem aqui os complexos, que a gente vai ver como que eles funcionam. Aqui a gente chegou então na cadeia respiratória. Vamos entender como que isso daqui funciona, mas primeiro vamos ver o que é cada coisa. Aqui a gente tem nesse plano a membrana interna, que é aquela menos permeável, né? Aqui tem a matriz mitocondrial, que seria aquele espaço em azul. Aqui tem a membrana interna e aqui tem a membrana externa. E repare que entre a membrana interna e a externa tem um espaço. A gente vê representado o complexo 1, o complexo 3, o 4, o carreador fosfato e a ATP sintase. A gente viu que o NADH e o FADH2, eles são transportadores que vão levar os elétrons até esse complexo da cadeia respiratória. E como que isso vai acontecer? Um NADH vai se aproximar do complexo 1 e vai depositar nele os 2 elétrons que ele pegou.
E ao fazer isso, ele volta a ser um NADH. Um NAD+. E o que vai acontecer? Com a energia desses dois elétrons dentro do complexo 1, o complexo 1 vai bombear íons H+, para o espaço intermembrana. Então, ele vai, com essa energia, ser capaz de bombear 4 íons H+. E em seguida, vai vir uma ubiquinona, que vai ser uma outra transportadora, e ela vai pegar esses elétrons e vai levar até o complexo 3. Quando chega no complexo 3, ela libera esses elétrons, e o complexo 3 faz a mesma coisa que o complexo 1 fez. Ele vai bombear 4 íons H+, que estavam aqui na matriz mitocondrial para o espaço intermembrana. E em seguida, vai surgir um citocromo C e vai fazer a mesma coisa que a ubiquinona fez. Vai pegar esses dois elétrons e vai levar eles até o complexo 4. Só que repare uma coisa, esses dois elétrons forneceram energia para o complexo 1 bombear 4H+, e para o complexo 2 bombear outros 4H+. Aqui ele chega já com menos energia, porque já foi utilizada lá nos outros complexos. Então, o complexo 4 vai conseguir bombear só 2H+. E o que vai acontecer? Esses dois elétrons eles não vão continuar aqui nessa sequência. Chegou a hora deles sair do complexo 4. Isso daqui é um oxigênio molecular, ou seja, uma molécula de O2. Essa molécula de O2 vai atrair os dois elétrons para si e vai se unir a eles. E quando isso acontece, a gente tem a formação de uma molécula de água. E essa molécula de água vai ser utilizada dentro da mitocôndria mesmo. E bom, até aqui a gente viu que um NADH é responsável pelo bombeamento de 10H+. Só que a gente tem que pensar que isso daqui não é uma animação. Dentro da nossa célula, isso daqui está acontecendo num ritmo muito mais frenético, tanto é que assim que a ubiquinona, por exemplo, ela pegou os dois elétrons do complexo 1 e passou para o complexo 3, a gente tem que pensar que enquanto os elétrons estão aqui no complexo 3, o complexo 1 já está pegando outros dois elétrons e isso daqui é um trabalho constante. E então, a gente pode concluir o seguinte, esse espaço aqui, entre membranas, está cheio de H+. E isso faz com que a gente tenha uma diferença de cargas. E a gente bem sabe que o positivo é atraído pelo negativo e vice-versa. Então, um H+, ele vai ser atraído por esse lado negativo. Só que lembra que a membrana interna ela não é tão permeável. Então ele vai ter que passar por isso daqui, que é o carreador fosfato. Mas por que ele tem esse nome? Quando esse H+ vai voltar para a matriz mitocondrial, ele leva junto de si um fosfato inorgânico. A gente fala que é inorgânico porque ele é um fosfato que está ali solto, ele não está ligado a nenhuma outra molécula orgânica e tudo mais. Então, ao voltar, ele leva consigo um fosfato inorgânico. E aí a gente pode pensar o seguinte, o objetivo disso tudo é a produção de ATP. A gente sabe que a união de um fosfato inorgânico com um ADP, ou seja, uma adenosina difosfato, pode formar um ATP, ou seja, uma adenosina trifosfato. Só que a gente tem que pensar o seguinte também, não adianta a gente aproximar essas duas moléculas se não tiver nada para fornecer energia para essa reação acontecer, para a união do fosfato ocorrer com o ADP. Então, quem que vai fornecer a energia vai ser a ATP sintase. E como que ele vai fazer isso? 3 íons H+, vão ser atraídos para o lado aqui da matriz mitocondrial e eles vão ter que passar por dentro da ATP sintase. Só que quando eles passam, acontece uma coisa muito legal. Eles fazem essa proteína aqui, dá um giro de 120 graus. Ela dá um giro em torno do próprio eixo e esse giro vai fornecer energia para que o fosfato inorgânico se una a uma molécula de ADP. E a gente bem sabe que isso produz uma molécula de ATP. Então, a gente conclui o seguinte, como eu disse anteriormente, um NADH consegue bombear 10H+. E é claro, vários NADHs vão aparecer aqui e muitos H+ vão ser bombeados. Só que, de todos esses H+, a gente tem que pensar
na parte da contabilização. A gente vai precisar de 4 para produzir um ATP. Até aqui a gente viu como que eles são bombeados, né? Só que aqui a gente está vendo como eles são utilizados. Então a gente está vendo que para produzir um ATP, a gente precisa de 4H+. Um para passar aqui pelo carreador fosfato e os outros 3 pela ATP sintase. Então, se um NADH bombeia 10H+, a gente pode concluir que ele vai conseguir produzir 2 ATP e meio, porque aqui, com esses 4H+, ele produziria um ATP. Esses outros 4H+, produziriam o segundo. E esses dois aqui, no final, produziriam meio. Certo. Mas e o FADH2? Ele é uma estrutura diferente e ele carrega em si um pouco menos de energia. E como que isso vai influenciar no bombeamento de elétrons? A gente viu que o NADH passa aqui pelo complexo 1 e faz o complexo 1 bombear 4 elétrons. Só que o FADH2 não vai passar pelo complexo 1, porque ele não tem tanta energia assim como eu disse anteriormente. Então, ele vai passar o seu par de elétrons direto para o complexo 2. A gente nem tinha visto esse complexo 2 aqui porque ele nem aparece durante o processo de transferência de elétrons no NADH, mas no FADH2 sim. Então, ele vai passar os seus 2 elétrons para o complexo 2 e aí daqui em diante vai ser praticamente a mesma coisa. A ubiquinona vai se aproximar, vai transportar esses 2 elétrons até o complexo 3 e o complexo 3 vai conseguir bombear 4H+. O citocromo C vai pegar esses 2 elétrons e vai levar para o complexo 4. Só que ao chegar no complexo 4, ele já não tem tanta energia assim, porque lá desde o começo eles já não eram elétrons tão carregados. Então ele vai conseguir fazer com que o complexo 4 bombeie 2H+. E daqui em diante vai ser exatamente a mesma coisa, o processo não muda. Esses 2 elétrons vão se unir a um oxigênio molecular, um O2, e aqui vai ser a mesma coisa. O 1H+ vai precisar passar pelo carreador fosfato, esses 3H+ vão passar aqui pela ATP sintase, vão conseguir unir o fosfato inorgânico com o ADP e vai produzir um ATP. Só que a grande diferença então é que um FADH2 bombeia 6H+. E se ele bombeia 6H+, ele só vai conseguir produzir, ele conseguiria, se a gente fosse pegar aqui, produzir um ATP, e aqui ele produziria meio ATP. Ou seja, um FADH2 consegue bombear um ATP e meio. Eu deixei aqui a contabilização final falando se um ATP é formado a partir de 4H+, aí a gente tem aqui, né, a contabilização do NADH, que forma 2,5 ATPs, e um FADH2 que forma um ATP e meio. E a gente pode tirar uma outra conclusão muito bacana do porquê que é tão importante a gente respirar. A gente viu que o oxigênio molecular, ou seja, o O2, ele é muito importante na etapa de retirada desses 2 elétrons do complexo 4. Então, a gente vê que ele é muito importante para o processo da cadeia respiratória. Se ele não estivesse aqui, quem que iria tirar esses 2 elétrons daqui? E como que isso daqui tudo, como que essa maquinaria toda ia conseguir funcionar? Então a gente vê que por isso que é tão importante a gente respirar, para que a cadeia respiratória ocorra e que ao final a gente consiga produzir ATP. E por que que a gente precisa produzir o ATP? Ele é conhecido, né, como sendo a moeda energética da célula, justamente porque toda reação que uma célula precisa realizar que tenha gasto de energia vai ser o ATP, vai ser o acoplamento dele ali na reação que vai conseguir fornecer a célula funcionar. Ou seja, para a gente conseguir realizar as funções básicas e viver. Muito obrigada por acompanhar até aqui e até a próxima!